Jacó era o mais velho. Hoje a gente sabe que o primogênito não é o primeiro a sair. O primeiro a sair foi gerado logo a seguir, mas o primogênito é o que sai depois. E aí, Deus levou a sério a sedução e o fato de Esaú ter se entregue àquela sedução. Aí vai mais adiante, na hora que o pai de ambos está morrendo, Isaac, não enxergava, a mãe Rebeca chamou o filho. Olha só, vê se isso é coisa para a gente fazer com filho, com 2 filhos gêmeos. Ela chamou o preferido, falou: ó, teu pai está morrendo, ele não enxerga nada. Ela sabia do trato. Ela queria que Jacó, o filhinho dela, fosse o cara. E aí ela disse: pega aqui uma roupa do teu irmão ou essa pele de cordeiro, leva uma roupa com o cheiro dele e te cobre com essa pele de cordeiro, e o teu pai não vai enxergar. Ele vai sentir o cheiro do teu irmão na roupa, e quando ele passar a mão, ele vai tocar o couro do cabrito e ele vai pensar que é o teu irmão e vai abençoar-te como se tu fosses Esaú. Olha só a trama. A mãe e ele nessa trama. E uma trama mágica, porque, segundo eles, mesmo que tudo fosse uma mentira, se o pai desse aquela bênção seria dada. E o pai deu, enganadamente. Quando veio Esaú do campo, correu para abraçar o pai, amigo do pai. Aí disse: ô pai, me abençoa com a tua bênção, porque eu sei que tu estás partindo. Aí o pai pegou nele, falou: você é Esaú? Aí ele disse: sou eu, meu pai, sou eu. E ele disse: eu não posso mais, porque a bênção que era tua, eu dei para o teu irmão. Ele me enganou. Eu pensei que eras tu. Aí você imagina o ódio que se conflagrou entre os 2 irmãos e como aquela família se dividiu. E Jacó fugiu por muitos anos, com medo de ser assassinado pelo seu irmão. Peregrinou por terra estranha, até que chegou na casa de pessoas da sua parentela, da parentela da sua mãe, Rebeca. Chegou à casa de Labão e ficou por lá, até que se apaixonou por uma das mulheres, das filhas de Labão, por Raquel. Ficou doido por ela. Pediu em casamento. E aí veio a noite do casamento e as coisas não eram com luz elétrica, era lamparina, fogueira, sombra, véus e véus e véus. E aí, na hora da cerimônia simples, que era tudo ali em família, segundo o rito da cultura e da tribo deles, não era como numa sinagoga. Isso aí foi lá atrás, não tinha nada disso, era tudo muito simples. Pareceria mais uma solenidade indígena, ou de árabes e seres do deserto, beduínos, longe de tudo. Podia até parecer mais com os tuareg, de uma outra tonalidade de pele, mas houve a cerimônia. E quando Jacó levou a Raquel para a tenda para mandar ver gostosamente, e que ele olhou, não era a Raquel, era a irmã dela mais velha, Lia, que tinha um problema nos olhos. E o Jacó foi lá fora e falou para o sogro: cara, você me deu a Lia. Eu peguei ela a noite toda na escuridão, quase tudo é igual. Peguei a noite toda. Quando o dia nasceu, que eu olhei para ela, ela não era minha mulher. Aqui eu te pedi, aqui eu amo. Ele disse: tá bom,
tu vais trabalhar para mim mais 7 anos para poderes pegar a Raquel. E o Jacó amava tanto e desejava tanto Raquel que ele trabalhou mais 7 anos. Pela Lia, ele trabalhou 7, pensando que era Raquel. E agora, mais 7, 14 anos para ter a Raquel. E aí foi um repastelamento. Mas o que aconteceu é que começaram a ter problemas para lá e para cá, divisão de propriedade, sogro e genro. Onde Jacó botava a mão, as coisas aumentavam, o sogro ficava com ciúme. Ficou tão ruim a situação. Era na casa de Labão e foi uma lambança tão horrorosa que Jacó disse: eu vou embora. E pegou as 2 mulheres, os seus filhos, as suas concubinas, as mulheres parideiras, com quem ele dormia também para fazer filhos, para aumentar o seu clã, o seu lado, e porque era do aumento das famílias que as estruturas tribais se fortaleciam, os clãs. Então tinha que ter muito filho, e uma mulher só, ou 2 ou 3 ou 4 não davam conta, e tinha que ter, portanto, muita concubina, porque a proteção, como diz o livro de Salmos, a flecha dos pais eram os filhos. E diz: bendito o homem que enche a sua aljava de muitas flechas. Quanto mais filho, flecha, mais defesa. O filho era tudo. O filho era o INSS, o filho era o seguro de saúde, o filho era o exército, o filho era a segurança. Tudo eram os filhos, especialmente os homens, e as mulheres era a contrapartida, para dar o necessário para esses filhos guerreiros ou vigilantes ou preparados para qualquer coisa. Era assim que se desenvolvia, não era nada como você sonha. Mas, depois disso tudo, Jacó, angustiado, resolve voltar para a casa do seu pai. Mas ele tinha que atravessar o seu irmão, encontrar com o seu irmão. Seu irmão iria saber. Ele já era um grupo de viajantes, já viajavam com ele quase 100 pessoas. Já era muita gente andando num caminho, quase. Faltava pouca gente para formar 100. E muitas ovelhas, muitos animais, muita carga, muita tenda. Era um movimento pelo deserto. E Esaú saberia. E ele disse: se eu não aplacar a ira do coração do meu irmão, ele vai me matar. E aí, nessa agonia, ele fez a família passar o val de Jaboque, ficou do lado de cá, em angústia. E se diz em Gênesis 32, você já viu aí, que ele lutou contra um anjo do Senhor. Anjo significa mensageiro, e não era contra o anjo. Senão era tipo, lutou contra o Cristo de Deus. Não, ele lutou contra um ente, uma criatura, um mensageiro divino, que quase não falou nada. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. E o fato é que Jacó saiu no braço com o anjo. O anjo lutando, ele não sabia nem o que era. Quem era aquele vagabundo da noite? Você pensa que era um anjo assim resplandecente? Era como brigar contra uma sombra densa. Era como brigar contra um vulto inatravessável. Era uma expressão, era quase como brigar com uma projeção concreta. Era como brigar contra si mesmo. Tanto é que essa é uma luta que dura a noite toda. Diz que o dia estava começando a querer botar luzes para fora, quando a luta acabou. Quando o anjo, não podendo com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. Aqui, na coxa. E aí ele sentiu na mesma hora o nervo da articulação,
aquela dor e o repuxo na perna. O anjo teve que feri-lo. E aí disse a ele: como tu lutaste, como se luta como um Deus, tu vais ser abençoado. E o que Jacó queria era isso: não me deixes sem que tu me abençoes. Porque ele sabia que a bênção que ele tinha recebido era uma bênção da falsificação, da mentira, do engano. Ele tinha prosperado em cima do engano. E ele quer se reconciliar com o seu irmão, mas primeiro ele precisa se reconciliar com Deus em si mesmo. Era uma luta contra ele mesmo, era uma luta contra a projeção de si mesmo, e era uma luta contra o seu equivalente celestial, esses anjos que veem a nossa face de dia e de noite. Era uma luta, porque ele sabia o que devia, mas ele não praticava o que era certo. Ele tinha um nome que lhe foi dado que significava o dissimulador, o enganador, o ludibriador, o sedutor. E aí ele se agarra ao anjo e vence o anjo no seu desespero de ter a bênção de Deus. Porque ele estava arrependido de ter crido que a bênção de Deus era uma mera transferência mágica. E agora ele luta com Deus e Deus no anjo o abençoa. Tu já não te chamarás Jacó. Significa tudo isso aí. Mas tu te chamarás Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Porque com Deus e com os homens tu lutaste e tu prevaleceste. Vai, mas esquece Jacó. Deixa Jacó do lado de cá. Atravessa o Jaboque e vive a vida de um filho de Deus, de um príncipe de Deus. E aí ele prosseguiu. Mas ele era o homem que diria: eu faço o que eu não devo, mas eu concordo com o que é certo. Como muita gente aqui conosco, como todo mundo, como Paulo, com uma sofisticação infinitamente maior, diz depois, no texto de Romanos 7 que nós lemos de saída. E aí a gente vê Pedro toda hora dizendo que ele vai fazer o que devia, mas na hora ele pula fora, ele erra. Meu Deus, não precisa fazer nenhuma viagem bíblico-neotestamentária. Meu Deus, eu sei o que é certo há muitos anos. Mas assim mesmo, no auge do meu vigor físico, mental, ministerial, na minha maior pujança humana, orgânica, e de força, e de inteligência, de memória, com relacionamentos que iam até a Casa Branca com uma facilidade brutal. Entre mim e qualquer presidente americano, eu só tinha uma pessoa para ligar, para chegar nele. Um grande amigo de todos eles, que era meu amigo e que me botava lá. Ou se eu não quisesse abusar, eu tinha 3 outras alternativas, inclusive o capelão. Então, a vida estava no auge. Eu sabia o que eu devia e eu fazia o que eu devia fazer com muita alegria no coração. Até que eu cresci tanto que tropecei em mim mesmo. E mesmo concordando com o que é certo, eu fiz o que eu não deveria. A carne,
o mamífero, o macho alfa, o leão do grupo, o bicho, a sucuri gigante que queria se dar privilégios especiais. E aí fez o que não devia, mesmo concordando com o que é certo. E você quer saber as consequências? Ninguém soube em volta de mim, porque eu não falo. Se eu não quiser, eu morro calado. Mas eu quase morri. Eu fui assolado por uma síndrome do pânico violenta. Parecia que eu ia ser sugado até pelo ralo do meu banheiro. Foi me dando angústia de culpa indizível. Aí, logo depois, eu fui a Israel com um grupo lindo de pessoas, todas minhas amigas, amadas, muita gente. E eu fiz a viagem a Israel mais infernal da minha vida. Eu cheguei na Galileia com tanta angústia que parecia que tinha alguém dando um mata-leão aqui em mim, com uma força tão violenta. O cara entrava e vapt-vupt. E eu, apertado, perdi o fôlego. A mãe dos meus filhos, comigo, no hotel, olhava para mim, me sacudiu: que é isso? Eu não sei quanto tempo eu ficava, parecia uma eternidade daquela angústia, eu morrendo, apagando tudo. Era um mata-leão invisível. E para abrir a boca para pregar, que sofrimento! Era melhor carregar colunas de Hércules do que abrir a boca para pregar naquela incoerência terrível, que para mim era uma hipocrisia indizível. Eu abominava o que eu estava fazendo, eu odiava aquilo. E que dor! Era como me rasgar enquanto eu traía os meus amados que não sabiam de nada. E aí vinha, depois que eu acabava, fazia aquela fila de gente pedindo para eu orar por elas. E eu primeiro me ajoelhava e chorava. Eu chorei copiosamente em vários desses lugares. Antes de me levantar, começar a orar, e antes de tudo eu dizia: Senhor, se alguém for curado aqui, se alguém for isto ou aquilo aqui, eu quero declarar que não tem nada a ver comigo, porque de todos aqui, sem chavão, eu sou o maior pecador. E orava, e Deus curava, e as pessoas eram libertas. E as culpas de pecado eram deixadas para trás. Eu fiz isso várias vezes. Teve um dia do Jordão que eu me coloquei em pé lá e não acabava nunca mais. Já não era mais nem o meu grupo que estava vindo, mas estavam vindo americanos, espanhóis, dinamarqueses, russos. Por fim, eu estava orando por um grupo de russos, sem saber, de olhos fechados. Mudei de língua sem entender porquê, comecei a orar em inglês, pensando que era o meu grupo, porque apesar do meu pecado, apesar de eu ser quem eu era, o meu Deus continuava a ser quem ele nunca deixou de ser, apesar de mim. Mas eu quase morro. O chão afundava no pânico, na angústia. Às vezes eu estava falando para uma quantidade enorme de autoridades e senadores, ou às vezes para toda a embaixada americana de um outro lugar. E aí o chão começava a baixar. Tudo em volta se movia e eu segurava para não cair.
E eu sabia que aquilo tudo era fruto de agonia, de angústia indizível. Ninguém sabia. O que é? Não, não é nada, não é nada. Não é nada. Eu faço o que não devo, mas concordo com o que é certo. É um dos lugares mais horrorosos na existência para alguém estar. É tentar viver nesse lugar aonde a consciência sincera não concorda com os seus atos, com as suas ações, com os seus tesões, com os seus enganos, com as suas jacosices. Jacosices. Eu vivia como Israel e me jacosei. Eu sabia o que era certo. Eu já tinha sido abençoado pelo anjo. Eu não estava com nenhuma bênção humana na qual eu confiava. Eu deixei isso para trás há muitos anos. Eu tinha sido abençoado pelo anjo. O Deus eterno tinha dito: eu te chamei, eu te enviei. E eu já tinha rodado a terra, proclamando o evangelho com alegria, e esse país todo, e a América Latina, e Europa, Estados Unidos, em tantos lugares, da Oceania. Meu Deus! Aí, de repente, eu atravessei o Jaboque de volta. E eu fui espancado por anjos. Nunca achei que era demônio, nunca. Eu sabia que era anjo me batendo. Que eu estava fazendo raiva a anjo. Demônio, nem naquele estado eu jamais pensei no diabo ou em demônio nenhum. Eu sabia que eu era de Deus. E que os anjos estavam me pegando e me gravateando e me puxando, me sacudindo enquanto eu prosseguia, concordando com a verdade e praticando o engano, com a alma morrendo, secando, apanhando do amor de Deus, sendo navalhado pela graça divina. Até que o coração começou lentamente, não foi súbito. Não foi súbito. Depois que você conhece e é lavado pelo Espírito Santo, você é abençoado por Deus em Cristo, pelo anjo do Senhor, e atravessa para viver na paz e volta. Não na consciência, porque não dá mais para mudar o entendimento, mas volta na prática. Meu Deus, deixa eu te dizer uma coisa: morrer é tranquilo. Qualquer outra dor é tranquilo. Eu quase morro de culpa, de agonia. Eu tentava fugir. Eu tentei como eu pude, mais ou menos durante um ano. E aí eu saí daquele relacionamento e falei: não, eu não posso ser assim, não dá para eu não conseguir ser de outro modo, nunca mais. Eu tentei um ano. Eu não conseguia. Eu era espancado pelo amor de Deus o dia inteiro. E aí eu fui me rendendo, crescendo. Coisas que eu conhecia e que eu tinha ensinado a milhões de pessoas, eu agora sabia em mim. Não eram mais lições do Evangelho,
eram experiências do Evangelho em mim. Eu fui ficando com o Evangelho orgânico aplicado ao meu ser. Mas é possível reconhecer quando o véu foi rasgado. E tudo isso foi vivido sem diabo, sem demônio, apanhando de anjo e sofrendo os dilúvios do amor de Deus me transformando. E eu hoje agradeço, porque cada dia mais eu consigo fazer só o que eu devo, enquanto eu concordo e digo amém para tudo que é certo. Esse não é um lugar onde a gente tenha que viver e desse lugar não possa sair. Não. Esse é um lugar onde a gente nasce, mas não é o lugar onde a gente tem que morrer. Esse desconforto entre a besta e o anjo em nós é um lugar onde a gente nasce, mas não é um lugar bom para a gente morrer. É preciso resolver isso enquanto a gente está no caminho de Jesus. Como Jacó, que seguiu dali, foi ao encontro do seu irmão, e o encontro dele com o irmão foi uma coisa de uma beleza extraordinária. Diz aqui no final do livro de Gênesis, uma das poesias mais bonitas do Velho Testamento é esse encontro de Jacó com o seu irmão Esaú, quando ele vem pelo caminho e querendo buscar e encontrar a misericórdia do seu irmão, e ele se joga, orou a Deus, pediu a Deus dos seus pais, embora ele não fosse digno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade, que o Senhor o livrasse das mãos do seu irmão Esaú, a quem ele tinha traído. E ele clama, e ele pede até que ele encontra de fato o seu irmão, e é depois que ele tem esse encontro com o seu irmão é que ele atravessa o val de Jaboque. Ele está com essa angústia do irmão, de Esaú, angústia, ele atravessa o val de Jaboque, luta com o anjo e encontra o seu irmão com medo, com pânico, com um pavor horroroso de que Esaú, que tinha muito mais força, que era muito mais poderoso, viesse e o matasse. Mas, de fato, o que Esaú disse é de uma beleza enorme. Ele disse: olha, meu irmão, tu vieste até mim e eu olho para a tua face, assim como quem enxerga a face de Deus. Essa foi a resposta de Esaú. Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Olha como Esaú tinha andado durante essa separação muito mais na direção de Deus do que Jacó pensara, e como Esaú amava Jacó de um modo que Jacó nem sabia, porque olha só quem é que toma essa atitude. Ele mesmo, Esaú, adiantando-se. De fato, Jacó veio e se prostrou 7 vezes em terra, como era o hábito da reverência, até se aproximar do seu irmão. Então Esaú correu ao encontro de Jacó e o encontrou e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço.
Eu acho essa descrição extraordinária. E o beijou, beijou, beijou. E choraram juntos. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo, meu irmão? E respondeu Jacó: os filhos com que Deus agraciou a mim, meu irmão. Então se aproximaram as servas e também chegaram Lia e seus filhos, Raquel e seus filhos. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu irmão, de você, foi que eu mandei todas essas coisas adiante, na esperança de que o teu coração não me recusasse. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, guarda o que tu tens, meu irmão. Entre nós, dinheiro não existe. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se eu achei graça diante de ti, aceites os meus presentes. Porquanto vi o teu rosto, diz Jacó agora a Esaú, eu vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, porque tu te agradaste de mim. Peço-te, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com Esaú, até que Esaú o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto a ti. Aí começa uma vida de um cara digno do nome Israel, que deixou Jacó para trás no Val de Jaboque, recebeu bênção de anjo e não apenas do seu pai, e conquistou o coração do seu irmão que o amava e que sofria, e agora ele segue no caminho dele para seguir como Israel. E é dessa linhagem de Jacó que virou Israel que a gente tem todo o resto da história bíblica. Todo o resto. E de Esaú nós temos todo o resto da história dos árabes, dos povos do deserto, até o dia de hoje, naquela mesma região do Oriente Médio. Todos descendentes de Esaú. E em Israel, todos descendentes de Jacó, que foi renomeado Israel. Você pode pensar que veio aqui para ouvir uma historinha de escola dominical, mas não. Eu estou aqui convidando você à luta, a pior luta da sua vida, que é contra você mesmo. A maior luta de Jacó não era e não seria contra Esaú. Era contra o anjo, contra a sombra densa, contra a fantasmagoria empedrada de poder e de energia, contra a projeção da sua sombra zangada contra ele. É luta com anjos, luta. Eu conheço esse lugar e eu sei que nele não dá para viver. Consegue viver nele quem nunca conheceu a Deus. Mas quem conheceu a Deus não consegue viver nesse lugar. Os anjos ficam com raiva da gente. E o ribeiro de Jaboque fica mais largo do que o Oceano Atlântico. E o pânico de como os irmãos vão nos receber é um outro horror, terror adiante de nós. Mas se você perseverar e disser: eu quero me vencer. Eu quero me vencer.
Eu vou pedir para o Braulio escrever isso aí, para ficar como um desafio para você hoje. Eu quero me vencer. Você pode repetir isso comigo? Todo mundo que estiver repetindo isso comigo, por favor, bote uma mão, um coração, alguma coisa para o alto aqui e diga: eu quero me vencer. Eu quero constranger os anjos pela minha perseverança em querer dar lugar a algo maior em mim, melhor em mim. Aleluia, eu quero me vencer. Eu quero me vencer. A gente é muito condescendente consigo mesmo, a gente é muito leniente, a gente faz acordos muito perversos com a nossa alma e a verdade em nós não aceita. O anjo em nós não tolera. O anjo em nós não tolera. Não dá para tolerar. É insuportável. Eu digo a você o seguinte: se eu tivesse prosseguido naquele caminho, eu teria desenvolvido um câncer e já estaria morto, ou eventualmente a agonia seria tão grande que eu não estivesse mais vivo pelas minhas próprias mãos, de tanto desespero de não aguentar o espancamento do Espírito Santo, dos anjos e do meu pai e do meu irmão mais velho. Eu sei que sou amado, porque todo filho amado é disciplinado, corrigido por seu pai. E eu entrei na lambada, na chibata, na corda. Fui pro pelourinho dos meus caprichos e sangrei na dureza do meu coração, até me quebrantar e os anjos dizerem ufa. Aí alguém pergunta: precisava isso? Eu, por mim, não. Mas eu sei que se eu tivesse continuado naquela glória, naquele Olimpo, que não era só no Brasil, estava se transformando num Olimpo na Inglaterra. Eles diziam lá que eu era o pregador que eles queriam ouvir, que eu pregava como Billy, era teologicamente estruturado como John Stott e tinha experiências de um militante social que ninguém tinha. E era teológico e filosófico, eles adoravam, na Inglaterra, na Alemanha, nos países nórdicos, em Portugal, nos Estados Unidos, na Austrália, em todos os lugares onde eu ia. Era isso que acontecia, mas eu sei que não ia acabar bem. Eu tinha que me arrebentar para sair esse homem espancado pelos céus, e cheio de alegria, da obediência pura e simples ao Evangelho, e sem receio de ninguém, nem de Labão para trás, nem de Esaú adiante, nem de ninguém em lugar nenhum, lutando com anjos, vencendo para ser abençoado. Se eu te cansei, ó anjo, não me deixa se tu não me abençoares. Eu vou me agarrar a ti até a morte, mas não vai. Eu não vou seguir sem essa graça, jamais. Embora eu me saiba pertencente a ela, eu quero viver dela. Eu quero me vencer, em nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra simples
qualquer criança entende. Mexa, provoque, esbofeteie, sacuda, estremeça, dê mata-leão, tire o fôlego daqueles que lutam contra o amor que já conhecem. É o que eu te imploro que tu faças hoje, que tu faças agora. Em nome de Jesus. Amém e amém.